Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe também a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa e o meu propósito aqui é pregar a palavra de Deus. Essa palavra que liberta, salva, transforma, essa palavra que faz nascer dentro de nós uma visão espiritual. Visão que nós vamos levar para a eternidade, pois sabemos que nossa vida é temporária. A certeza que temos é que um dia vamos morrer. E como vamos nos apresentar diante de Deus? A vida não faz sentido só em acumular bens materiais, ter prazeres momentâneos. Fica uma vida vazia. Mas quando você tem um propósito que é maior do que você, que só pode estar na pessoa bendita de Deus, às vezes nós temos hobbies, coisas que nos fazem felizes, mas hoje eu quero falar para vocês de um propósito que nos assegura vida eterna, que nos assegura paz com Deus, quando fazemos com inteireza de coração, quando fazemos com toda a nossa vontade e amor, pois Deus não aceita nada pela metade. Deus, pelo fato dele ser o único que pode ser chamado de Deus verdadeiramente, ele entende que nós é que precisamos dele e que ele, de uma forma deliberada, voluntária, quis se relacionar com os seus filhos. Por isso nós vamos ler no livro de Romanos capítulo 10, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus, como é lindo esse versículo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegre novas de boas esperança. Então, o objetivo que eu estou aqui é porque o Senhor um dia olhou para mim e me amou e quis ter um relacionamento comigo. E eu simplesmente me rendi a conhecê-lo melhor. Quando leio a palavra, quando oro, quando jejum. E ter esse relacionamento com Deus é maravilhoso. E ele está dizendo quão formosos são os pés do que anunciam o Evangelho. Aqui, ele não está falando só, meu irmão, minha irmã, de pés físicos. Ele está falando da disposição do coração que nós precisamos ter em servir ao Senhor e ao seu reino, o reino de Deus. O reino de Deus não é carne, não é sangue, não é aparência. O reino de Deus, ele é eterno. E nossa alma, ela é eterna. O que vamos fazer se não tivermos o que apresentar diante do Pai? Porque temos uma certeza que um dia iremos morrer. Que um dia esse corpo frágil, ele desce à sepultura. E a nossa alma? Ela vai para onde? Essas questões, essas perguntas, só as Sagradas Escrituras respondem. Através do perdão dos nossos pecados, através
da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, olhar para agora só não é inteligente. Nós precisamos ter uma visão como águia, ter uma visão do futuro. E uma visão do futuro não é só acumular bens, ter fama, ter os desejos saciados. Não. Olhar para o futuro é estar preparado. Preparo da alma. Como é que acontece isso, Adriana? Quando você tem uma vida de comunhão com o teu Criador e faz dele o teu Pai. Precisamos aceitar Ele como o nosso Senhor e Salvador. Lá em Marcos 8:36, é muito interessante, a palavra de Deus, 8:36, olha o que diz: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Aproveitaria nada. Pois vamos envelhecendo, graças a Deus por isso, mas não levamos nada dessa vida, só o que fazemos de bom para com Deus e para com o nosso próximo. Então, verdadeiramente, quão formosos são os pés dos que anunciam a palavra de Deus. Então, Deus um dia olhou para mim, viu em mim uma pecadora que precisava da sua graça. E simplesmente eu me rendi, Pai. E hoje eu posso falar com convicção da sua palavra. Então, perder a alma, está a eternidade longe de Deus, faz com que cada um de nós fiquemos em alerta. Isso pode acontecer sim, meu irmão, minha irmã, se nós não cultivarmos uma vida de comunhão, se nós não cultivarmos uma vida de obediência à palavra de Deus. Então, o nosso olhar para cada um de nós, olhar para dentro de nós e entendermos que com Deus nós podemos desenvolver o fruto do Espírito. E um deles é domínio próprio. Dominar os nossos pensamentos, as nossas vontades. Deus te dá a capacidade para isso. Deus te dá as condições necessárias para que você assim o faça. Para que, durante sua caminhada aqui na Terra, pois somos seres que estamos humanos no momento. Mas a nossa essência é a alma. E o que nós estamos apresentando diante de Deus? Você, meu irmão, minha irmã, você tem entendido o que Jesus fez por você na cruz? Você tem valorizado isso? Vamos refletir e vamos mudar de atitude. Enquanto o mundo continua vazio, porque se assim não fosse, não haveria tanta desgraça acontecendo no mundo. Abrimos os noticiários e constatamos a falta de amor, a falta de tolerância, que, na verdade, a base de tudo é a falta de Deus.
Então, enquanto o mundo se encontra vazio de propósito real, podemos ter IA, podemos ter muito dinheiro, podemos ter fama, mas isso não nos dá alegria na alma. Se fosse assim, se assim o fosse, se o dinheiro desse tudo o que nós precisamos, nós não teríamos pessoas milionárias se suicidando. Entendem? Que é algo muito mais profundo. A nossa alma, ela precisa ter comunhão com o Criador. Nossa alma precisa se tornar filho de Deus. Então, são as futilidades do mundo. As futilidades do mundo te distraem. E coloca a sua atenção voltada para coisas que não vai te dar segurança, que não vai te dar paz. Vai te dar um prazer momentâneo. Lá em Salmo 90, versículo 12, olha o que diz a palavra de Deus. É maravilhoso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É inteligente emocionalmente. É sábio quando você investe na sua vida espiritual. Quando você ganha tempo na presença do Senhor. Quando você coloca a oração como uma prática na sua vida. Logo de manhã cedo. Quando vai dormir. Falar com o Pai é tudo de bom. Então, a eternidade começa com pequenas escolhas. Aqui. O reino de Deus começa aqui e agora. Começa aí, na vida, no cotidiano seu com a sua família. No cotidiano seu, no seu ambiente de trabalho. As pequenas escolhas que você faz vai dizer onde está o teu coração, onde está a tua prioridade. Se é só futilidades, bens materiais, ou se é algo que vai realmente te dar alegria, te dar um preenchimento na alma, que é se relacionar com o Pai. Busque isso, meu irmão. Busque isso, minha irmã. Um relacionamento puro e verdadeiro com o Pai. Quem vive só com os desejos da carne, colhe um vazio, colhe muitas vezes destruição e colhe separação emocional de Deus. Mas quem vive com Deus, lá em Romanos 10, 15, como diz, quão formosos são os pés daquele que amam a Deus. Aqueles que se dispõem a servir a Deus e a servir ao seu reino. Essa pessoa tem esperança, essa pessoa tem alegria, essa pessoa tem contentamento na alma e tem vontade de multiplicar isso. A eternidade já começou lá quando nós estávamos ainda uniforme na mentalidade de Deus e quando fomos formados no ventre de nossa mãe. Nossa alma é eterna, mas é você que decide onde ela vai passar a eternidade. Com Deus ou longe de Deus? E longe de Deus
o que você pensar de ruim pode acontecer. Mas com Deus, o que você pensar e não pensar, o Senhor tem preparado para aqueles que o amam verdadeiramente. Por isso, reflita. Por isso, tome uma decisão. Hoje, procure uma igreja cristã e aceite Cristo como seu Senhor e Salvador. Deixa Ele dirigir tua vida. Deixa Ele dar o que você necessita, não o que você quer. É mais excelente. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, por essa palavra tão pura, verdadeira, poderosa. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a praticá-la dia a dia. Abençoe meus seguidores. Tu sabes, Senhor, o quanto eu oro por cada um deles. Abençoe suas vidas emocionais, seus casamentos, seus sonhos, Senhor. Realize para a glória do Teu nome. E que cada um deles, Senhor, possam ser fortalecidos na força do Teu poder. Sabendo, Senhor, que maior o que está em nós do que o que está no mundo, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.